Bom dia, Shalom, tudo bem com os irmãos? Glória a Deus, estou aqui para mais um vídeo aula sobre a intercessão, adoração e intercessão. E é um assunto que eu julgo muito importante, meus irmãos, porque ainda há pouco o Senhor comunicava ao meu coração de que Ele está levantando um grande exército de adoradores e intercessores em toda a terra. Fiquem atentos à voz do Senhor, ouçam o chamado do Senhor, fiquem atentos para o comissionamento deles nesse tempo. O Senhor está chamando adoradores intercessores. Não é apenas adoradores, nem é apenas intercessores, mas adoradores intercessores. Aqueles que adoram, que o seu estilo de vida é um estilo de vida em adoração. E dentro desse estilo de vida de adoração, são compelidos a intercederem pelas causas que o Senhor nos apresenta. Amém? Então nós vamos falar mais um pouquinho sobre intercessão. Ainda não vamos encerrar o assunto hoje. Antes, porém, vamos fazer uma oração, pedindo ao Espírito Santo de Deus que venha dilatar o nosso coração. Amém? Senhor, nós te agradecemos muito, Senhor, por esse canal de comunicação que nós temos nesse tempo para comunicar a Tua palavra. Pai, eu venho te pedir que o Senhor venha trazer clareza na minha mente, que o Senhor venha limpar o canal de comunicação para que o Senhor possa falar de acordo com aquilo que está no Teu coração e que não haja contaminação da minha alma, Senhor, das carências do meu ser, mas que o Senhor possa fluir da maneira que o Senhor desejar, que eu possa estar atenta à voz do Teu Espírito, que o meu Espírito esteja, Senhor Deus, transbordando, Senhor, para a minha alma, para que eu possa falar aquilo que o Senhor está querendo comunicar ao Teu povo. Pai, assim eu te peço também que cada pessoa que vá assistir esse vídeo possa ter o coração dilatado, os olhos espirituais abertos, os ouvidos espirituais abertos, o coração quebrantado, atento à Tua voz, e que essas palavras, esse ensino, Senhor, essa instrução possa fazer diferença na vida dos meus irmãos, para que eles possam crescer cada vez mais um pouco na glória e no conhecimento do Senhor, e para que eles possam se posturar nesse tempo, Pai, o tempo que o Senhor está nos chamando para um nível de maior profundidade contigo. Pai, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos lá, sem delongas. Estou de câmera nova, meu celular quebrou ontem. Eu iria fazer uma live ontem, nem fiz, mas consegui comprar um outro telefone, então eu acho que esse está até melhor. Em tudo dai graças, né? Todas as coisas contribuem para o propósito daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito ou decreto. Amém. Então, meus irmãos, adoração e intercessão. Falamos já um pouco sobre adoração, falamos sobre intercessão, falamos na aula passada, uma aula especial, falamos sobre a convocação para uma assembleia solene, de quebrantamento, de arrependimento, e que vocês não percam essa palavra. Eu também não quero perder essa palavra. É tempo de nos ajuntarmos em assembleia, orando em concordância de uns com os outros. O Senhor Jesus falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele estaria presente. Ele também falou que se 2 ou 3 concordassem na terra sobre algo, esse algo seria feito. Então, é importante a gente orar sozinho no nosso quarto, no nosso secreto, porém também é importante a reunião de intercessão, de concordância, para que haja testemunha, para que um concorde com a oração do outro, a igreja junta, apresentando ao Senhor as suas petições e as suas intercessões de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre a questão do intercessor, do adorador, estar sensível à voz de Deus. Eu anotei aqui que a intercessão profunda exige sensibilidade à voz de Deus. Isso é a intercessão profética. Intercessão profética é interceder de acordo com as instruções do Senhor, com a voz de Deus. Muitas vezes, para uma intercessão profunda, nós precisamos conhecer a intimidade de Deus. É necessário sair da superfície, meus irmãos. É necessário mergulhar. Quando Jesus alertou a Pedro sobre as lutas
que ele teria que passar, as suas palavras foram lá em Lucas 22, dos versículos 31 a 32. Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Note que Jesus havia recebido uma revelação do Pai. Ele ficou sabendo o que iria acontecer e já havia orado por Pedro antes. Então é nesse nível que o Senhor quer nos levar, numa intercessão profética, onde o Senhor vai revelar coisas, fatos que irão acontecer para que a gente possa fortalecer os irmãos, orar em conformidade com a palavra de Deus. Nesse caso aqui dessa passagem, nós percebemos que Satanás se apresentou diante de Deus para pedir a Pedro, para acusar a Pedro e para peneirá-lo como trigo. E Deus concordou, sabe por quê? Quando a gente é peneirado, quando a gente passa pela peneira, a gente é purificado, a gente como é que se diz? A gente é refinado, nós somos refinados. E aí note que na segunda parte do versículo diz: e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Quando é que veio a verdadeira conversão de Pedro? Depois de passar pela peneira. As peneiras são necessárias na nossa vida. Só que Jesus, o que ele fez? Orou para que a fé de Pedro não viesse a desmoronar, mas que ela fosse fortalecida. E para que através da vida de Pedro pudesse fortalecer os irmãos. Então, meus irmãos, vamos ficar atentos. Às vezes o Senhor nos mostra algo. Eu lembrei agora também de uma passagem onde o profeta previu que Paulo iria ser preso em cadeias. Ele pegou o cinto e mostrou que Paulo ia ser preso assim, ia ser levado cativo por causa do evangelho. Mas isso Deus mostrou não para que isso não se cumprisse, porque era propósito de Deus que isso se cumprisse. Paulo falou o quê? Estou pronto não somente a ficar preso, a ser preso, mas também a morrer pela causa do evangelho. Se cumpriu, ele não se negou. Deus estava só alertando para que a fé dele também não viesse desfalecer. E aí os irmãos, tendo ciência disso, intercederam mais profundamente pela vida de Paulo. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Sim, meus irmãos, essa qualidade é muito importante na vida de um intercessor. Ele precisa estar em sintonia com o Espírito Santo. Muitas vezes o intercessor vai orar antes que os fatos aconteçam. E com a sua oração evitará tragédias e conquistará bênçãos. Lembrem-se, nós somos cooperadores de Deus. O Senhor age na terra através da sua igreja. Ele determinou assim, porque o governo da terra está na mão dos homens. O Senhor entregou na mão dos homens. E hoje o governo não está só na mão dos homens, está na mão da igreja, porque a igreja é formada por homens e mulheres redimidos. Homens e mulheres que estão caminhando para a origem, que é o governo da terra. Então o Senhor estabelece realizar os seus milagres, as suas curas e derramar o seu poder através da igreja. Não existe nada fora da igreja, tudo é feito através da igreja. Agora, como nós podemos nos tornar sensíveis à voz de Deus para que nós possamos compreender o que o Senhor tem? Gastando tempo na sua presença, priorizando estar com o Senhor em adoração, em leitura da palavra, em oração, e também aprender a se aquietar para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós falamos quando nos apresentamos a Deus. A gente já vai com uma listinha, sabe? Nem está aqui minha apostila. A gente vai com uma listinha com os nomes, com as intercessões. A gente, assim, bate o cartão do dia e estabelece aquele momento para apresentar tudo que estava no nosso coração para Deus. E aí, quando a gente termina, a gente fala: pronto, cumpri o meu papel do dia, fiz o meu momento devocional. Meus irmãos,
Muitas vezes Deus está esperando para falar conosco e nós não damos tempo para isso. Nós precisamos aprender a aquietar a nossa alma, nos aquietar diante de Deus para ouvir a voz dele. Aquiete-se, faça calar e sossegar a sua alma, como disse o salmista Davi. Ore, mas assim, pare de ter orações programadas. Apresente-se diante de Deus com o coração aberto e desejoso de ter aquele momento devocional com Ele, de acordo com aquilo que Ele tem no coração. Não vá já com tudo pronto. Pode ser que no determinado dia o Senhor não vá te usar para interceder por alguém ou por alguma coisa, mas o Senhor vai te levar para interceder por outra. Esteja sensível à voz dele. Mas você precisa desenvolver esse espírito adorador, desenvolver essa intimidade, se calar, sabe? Balbuciar palavras de adoração a Ele, dizer do fundo do teu coração o quanto você o ama e esperar Ele falar com você, te dar o retorno daquilo que você está falando para Ele. Eu anotei uma frase aqui que eu achei muito interessante, que diz assim: Deus pode lhe comissionar a interceder por alguém, ou por um grupo, por uma igreja, por uma nação, seja lá o que for. E você responde com paixão e lágrimas. Vou ler de novo. Deus pode lhe comissionar a interceder por alguém, ou grupo, igreja, nação, e você responde com paixão e lágrimas. Então, meus irmãos, vamos aprender a nos calar diante da presença de Deus para poder ouvi-los. Aprenda a ficar em silêncio, contemplando a sua presença majestosa. Desenvolva um espírito contemplativo. Contemple ao Senhor e a sua majestade. Você deve se preparar para ouvir a voz de Deus. Todos os cristãos querem ouvir a voz de Deus, mas Deus, Ele não vai falar mais alto do que a sua mente conturbada, cheia de informações. Deus não vai falar mais alto do que a internet, do que o Facebook, do que a televisão. Você precisa se desligar de todas essas coisas para ouvir a voz de Deus. Precisamos, em primeiro lugar, desejar ouvir a voz de Deus. Termos ouvidos espirituais para ouvir. E isso só brota através de uma intimidade diária com Ele. A gente lê na Bíblia que Samuel disse ao Senhor: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mas hoje a igreja está falando assim: ouça, Senhor, porque o teu povo fala. O povo está querendo falar, pedir, apresentar, mas não está querendo ouvir a voz de Deus, ouvir a instrução, ouvir o comando, ouvir a voz do Senhor. Você precisa ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Seja sensível à voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus, nós vamos colocar em prática algo de extrema importância. Nós vamos orar e interceder de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos aprender a orar de acordo com o coração de Deus, de acordo com os seus propósitos. Como é importante, meus irmãos, discernirmos os planos e propósitos do Senhor. Porque muitas vezes, prestem atenção nisso, muitas vezes Deus permite que algo não tão bom aos nossos olhos, aconteçam a fim de cumprir o seu propósito. E nós não devemos lutar contra Deus. Eu vou dar o exemplo desta pandemia do coronavírus. Muitos irmãos começaram a orar, a repreender os demônios que estavam agindo nessa pandemia. E nós muitos não pararam para ouvir a voz de Deus, para saber do que se tratava. Mas simplesmente já entraram naquele afã de resolver a situação e não paramos para ouvir se era a mão de Deus, se foi permissão de Deus, se havia um propósito de Deus nessa pandemia. Às vezes algo não tão bom aos nossos olhos, Deus cumpre para que o seu propósito seja estabelecido, um propósito muito maior do que aquele acontecimento não tão bom. Então a gente precisa estar sensível à voz do Senhor. Meus irmãos, a intercessão, ela precisa ser um estilo de vida. Em Hebreus 12, 17, Jesus é apresentado como nosso sumo sacerdote. Diz assim:
sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus. Isso que significa que, como sacerdote, Jesus permanece diante do Pai em intercessão por nós. Constantemente, Jesus está diante do trono do Pai intercedendo por nós. Isso é muito significativo, porque nós também somos designados como sacerdotes. Em 1 Pedro 2,9, lemos que nós somos sacerdócio real. Ou seja, todo cristão tem uma responsabilidade sacerdotal. O sacerdote vive para isto. Esse é seu estilo de vida, representar Deus diante do povo e o povo diante de Deus. 1 Samuel 12:23 diz assim: se o sacerdote deixa de fazer isso, ele está pecando, como declarou o sacerdote e profeta Samuel. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Longe de nós esteja pecar diante do Senhor, deixando de orar. Então, quando nós deixamos de orar por aquilo que o Senhor está nos comissionando, nós pecamos contra o Senhor. Isso é muito sério. Tal consciência, meus irmãos, do dever, da responsabilidade, do compromisso em oração, era tão forte na vida de Jesus, que nós sempre lemos nos evangelhos, isso o Senhor ministrava muito forte no meu coração durante esses dias, que Jesus buscava um lugar de oração, apesar da sua vida cheia de compromissos. Imagina, havia uma multidão seguindo Jesus, para onde que ele fosse. As pessoas com enfermidades, possessas de espíritos malignos, iam atrás de Jesus, as multidões queriam tocar nele, queriam ouvir aquilo que ele tinha para falar. Ele, assim, durante os 3 anos e meio de ministério de Jesus sobre a terra, a vida não foi fácil. Era o tempo todo, as pessoas queriam estar com Jesus. Ele tinha que cumprir todos os propósitos, todo o propósito que Deus tinha para ele. Mas no meio disso tudo, no meio das instruções que ele tinha que dar, mesmo ele sendo Deus em forma humana e tendo esse canal direto de comunicação com o Pai, através do Espírito que já estava nele. Nós lemos lá que o Espírito veio sobre ele quando ele foi batizado no Rio Jordão por João, né, o Batista. Ele se comunicava com o Pai, ele tinha direção do Pai o tempo todo no que ele deveria fazer, como ele deveria se comportar, as palavras que ele precisava fazer, as curas, os milagres. Ele estava ali, tinha comunicação direta, porém, mesmo assim, ele separava um tempo para estar a sós com o Pai. Ele subia aos montes. Subir aos montes para orar não significa que literalmente nós precisamos subir algum monte físico para orar. Não é que não possamos fazer isso. Podemos fazer, mas isso não é assim, essencial. Subir um monte hoje, numa sociedade em que nós vivemos, que não era como aquela sociedade daquela época, é nos aproximarmos mais de Deus. Subir a um monte é nos apresentarmos diante do Senhor, é nos separarmos e estarmos a sós com Ele. Então Jesus, ele orava, ele intercedia, ele ficava a sós com o Pai, nesse momento só dele com o Senhor. E é isso que o Senhor nos chama, intimidade. Há uma palavra que queima no meu coração há muitos anos, que eu sempre ministro sobre ela. Essa palavra é intimidade. Sem intimidade, nós não conseguimos ir a lugar nenhum. Precisamos, meus irmãos, cultivar uma vida de intimidade com o Senhor. Porque só assim o Senhor vai nos revelar os segredos do seu coração. Só assim nós vamos agradar o Senhor em tudo. Só assim nós vamos cumprir o propósito que Ele tem para nós. Então, em nome de Jesus, que você quebre todo espírito de religiosidade que pode ainda haver em vocês. Que vocês parem de ter uma vida religiosa apresentando uma listinha de oração. Mas apresente-se diante de Deus com o coração aberto, coração puro. Não abra mão do seu momento devocional diário com o Senhor. E busque do Senhor aquilo que Ele deseja para a sua vida. Amém? Para encerrar, eu quero dizer o seguinte: os discípulos compreenderam a importância
da oração e da intercessão. Pedro declarou assim, ó: nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, só há verdadeiro ministério da palavra quando há uma vida de oração. Muitos líderes, muitos pastores, pregadores do evangelho têm se perdido nesse caminho de muita atividade, que são convidados para pregar aqui e ali, tem um compromisso, uma responsabilidade em ministrar a palavra, e por causa disso, muitas vezes, eles têm comprometido a sua vida a sós com o Senhor. E eu vejo isso acontecer muito, meus irmãos, é lamentável, porque essas pessoas entram no automático. Elas já têm um depósito dentro delas da palavra de Deus, então elas vão liberando aquele depósito. Mas a palavra não vem fresca do trono, porque não gastaram tempo na presença do Senhor. Comprometeram a sua intimidade com o Senhor, comprometeram o seu devocional com o Senhor. Então, que isso não ocorra na vida de vocês. Não deixem as atividades comprimirem vocês, pressionarem vocês e roubarem de vocês a experiência mais profunda que vocês podem ter. Lembrem-se de Marta e Maria. Maria escolheu a boa parte. Marta estava muito preocupada com os afazeres, mas Maria entendeu que a melhor parte era sentar-se aos pés do Senhor e ouvir aquilo que ele tinha para falar. Amém? Tem uma frasezinha que eu anotei que eu achei muito interessante, que diz assim: em Atos 2, os crentes oraram 10 dias. A seguir, Pedro pregou 10 minutos e 3.000 pessoas foram salvas. Hoje, as igrejas oram 10 minutos, pregam 10 dias e 3 pessoas são salvas. É lamentável. Então o Senhor está nos trazendo de volta. Vamos retornar lá ao modelo de Atos 2. Antes de qualquer coisa, vamos orar e interceder. Nos dediquemos ao ministério de oração e de intercessão, para que o ministério da palavra possa fluir através de nós. Amém, meus irmãos? Então, até uma próxima aula. Na próxima aula, eu estarei falando sobre o ministério dos anjos na intercessão e batalha espiritual através da intercessão. Tá? Vou falar mais um pouquinho de jejum também. Vai ser a nossa aula final de intercessão, tá? Para que numa outra aula a gente possa finalmente falar sobre as 7 igrejas de Apocalipse. Amém? Fiquem na paz do Senhor, tenham um domingo agradável na presença de Deus, ou uma segunda, ou uma terça, ou uma quarta, ou uma quinta, o dia que vocês assistirem ao vídeo, que vocês sejam abençoados. E lembrem-se, gastem tempo na presença de Deus, porque não existe nada melhor, nada desse mundo é melhor do que a presença do nosso Deus. Shalom a todos e Maranata, ora vem Senhor Jesus.